Dedinho de Prosa está de volta neste último bloco, conversando com o professor trompetista Glaucio Xavier. Professor, antes da gente falar sobre o seu concerto com o Narciso Yepes, vamos dar uma continuada naquela conversa que a gente vinha. Entraram na mesma turma, o senhor, você me permita, você, Nailson Simões, Radegundes e Sandoval. É uma turma de primeira. Essa turma aí mostra o grau de excelência do nosso curso da universidade ou que a gente vê ali aprenderam fora? Olha, Wellington, realmente, como você sabe, Radegundes não tem uma história não tão diferente da minha, mas também não é igual, né? Porque enquanto meu pai tinha uma dificuldade, que eu poderia dizer que o pai de Radegundes talvez fosse diferente, que ele era construtor e tal. Mas de qualquer forma, Radegundes veio de Itaporanga para estudar aqui e as dificuldades eram muitas, né? Uma cidade grande e tal, aluno muito jovem. E eu lembro quando estávamos para fazer o vestibular para música, no final de 1980, eu, Radegundes e Sandoval, a gente, naquela rua ali do Astreia, uma casa que o pai de Radegundes tinha alugado, para ele ficar com as irmãs. Tinha gente estudando lá, matemática, debaixo de uma mangueira, né? No período da tarde, justamente com aquele sonho de conseguir entrar na universidade e fazer um curso universitário. Então, por aí você vê que a origem de quem se desenvolve na música, somente instrumentos de sopro, e que vem do interior, nunca é tão diferente de um de outro, porque as pessoas sempre, de uma forma geral, são de famílias humildes, né? E vêm com muita sede de poder, atrás da informação, do ambiente, que seja realmente um ambiente salutar, e que você possa realmente sentir a motivação, a autoestima, e a partir daí você sonhar, né? E levar adiante o seu sonho. Você estudou com Charles Luther, não sei se a pronúncia é essa. Só para o telespectador saber quem é Charles Luther e quanto vale passar pelas mãos deles, conta aí para nós quem é essa figura, qual a importância dele, a influência que ele teve no trompete no Brasil. O Charles é uma pessoa maravilhosa, um grande professor. Eu tive realmente essa felicidade de poder estudar 2 anos com ele em Boston, no New England Conservatory. E realmente só foi possível porque em 1983, o Quinteto Brasil, na época era formado por Nailson Gerard, Carlos Moreira, Valmir e Radegundes, foi a Dijon, na França, fazer uma apresentação. E quando chegou lá, o Charles Luther era um dos professores convidados americano. E a partir daí, nesse momento, o Nailson ficou muito entusiasmado e se interessou pela pessoa do Charles como trompetista e professor, tal, e veio esse primeiro contato. Aí o Nailson retornou com o objetivo realmente de ir para Boston fazer mestrado com o Charles Luther. Então, a partir daí, depois dele voltar do mestrado, iniciou uma série de visitas de Charles Luther ao Brasil. Ele, me permita, o Charles Luther nessa época ainda era primeiro trompetista da Sinfônica de Boston? Ainda era. Ainda era, né? Quando eu voltei para fazer o meu mestrado, já em 1996... Com ele? Ele ainda era, sim. Ainda era, né? Você vê, de 83 a 96, o Luther passou quase 20 anos como primeiro trompetista da Boston Symphony. E o Charles é de uma escola, né, americana, que é na Gillette School, Nova York, onde ele estudou com William Vacchiano, também é outro grande mestre, um grande professor da Escola Americana de Trompete. E então, com essa vinda de Luther ao Brasil, participando a convite, somente no Nordeste, foi que, aos poucos, as pessoas com mais condições, né, se aproximaram dele, também demonstrando esse interesse de ir lá estudar, como foi o meu caso. Só que, antes de eu ir, em 1996, eu fui a Boston, a casa dele, onde fiz uma aula particular de 2 horas, em 1985. Veja, não, 1986, janeiro de 1986, 10 anos antes. Aí você me perguntaria, mas por que você passou 10 anos para voltar e fazer o mestrado? Porque aí a gente entra naquele dilema que a gente conversou antes. A falta de condições financeiras e está no interior, dificilmente você sabe que vem alguém do interior
fluente, com boa conexão da língua Verdade, inglesa, né? É verdade. A ponto de você poder passar naquela época num curso, uma prova chamada TOEFL e conseguir a bolsa para poder fazer o mestrado. Então, esses 10 anos eu realmente fiquei estudando inglês. Se preparando, né? Estudando inglês, aí estudava um ano, eu fazia, não passava, aí levava mais outro ano estudando, fazia, não passava, sabe? Por quê? Porque a dificuldade maior era o listen, né? Você entender o que um americano falava. Lendo você compreende a gramática, né? Vocabulário, você memoriza, mas quando você escutava, a gente que não teve essa condição, desde pequeno, de poder ouvir, ter convívio com pessoas da língua inglesa falando, você fica realmente com o ouvido muito fechado e não tem essa facilidade toda de compreensão. Então isso foi minha maior dificuldade de ter conseguido o TOEFL com mais antecedência. Mas, graças a Deus, realmente, quando por volta de 2005, eu consegui. Fez o mestrado. Fiz o mestrado. E o doutorado? O doutorado foi em 2002, né? Na Bahia? Foi na Bahia, na Federal Com quem? da Bahia. É o professor? Quem era? Olha, eu tive a orientação de Ray Schwebel. Foi um grande amigo, né? Quando eu fui para a Bahia tocar primeiro trompete na Orquestra Sinfônica da Bahia, eu estava com... Foi o primeiro trompete? Isso. Por 4 anos. Eu estava com 19 anos de idade. Foi o primeiro trompete da Sinfônica da Bahia com 19 anos? Sim, 19 anos. Aí, quando eu cheguei lá, que fui terminar o meu curso de graduação da UFPB, na UFBA, porque como eu aqui só tinha feito 2 anos, faltava 1 para me formar. Mas eu passei num concurso lá, onde o salário era muito melhor. Aí eu vi a chance de ir para lá, porque aqui a gente ganhava como estagiário na Orquestra Sinfônica do Estado. E a gente já estava 2 anos com aquele salário estagiário e o governo, as pessoas, né, os gestores realmente se suportavam com isso, nem davam a mínima atenção. Aí eu fiz um concurso, fui ganhar quase 5 vezes mais do que eu ganhava aqui. Então eu não podia ficar aqui mais na Paraíba. Eu fui para Bahia e transferi meu curso à universidade. Quando eu cheguei lá, o meu professor, que seria meu professor, o Horst Schwebel, chegou para mim e disse: Glaucio, eu tenho um filho, o Raiz, ele é muito novo tal, e ele adora trompete, e já toca assim um pouco tal, mas ele está com 12 anos de idade. Você poderia trabalhar um pouco com ele, os fundamentos do trompete, a base e tal, porque ele como pai, você sabe, né? Às vezes o filho não fica muito Não fica à vontade. É com o maior prazer e tal. Então eu dei aula ao Raiz naquela época, fui, na verdade, um pouco de professor também dele. E depois você vê como é o destino, né? Isso em 1983. Aí quando foi agora, em 2002, eu fui fazer doutorado na Bahia com Raiz como meu orientador. Olha aí como Por quê? Porque quando eu cheguei de mestrado, Wellington, eu esperei passar o tempo, 2 anos, que é o tempo que eu passei fora. Para depois desses 2 anos eu pedi a bolsa novamente ao governo federal para voltar e fazer o doutorado em Washington, que era a mesma universidade que o Nailson fez. Por quê? Porque além de não ficar muito longe de Boston, o Schluter também podia ser orientador lá. Só que quando eu pedi a bolsa, aqui em 2002, o Nailson estava se transferindo para o Rio de Janeiro. Para a Unirio. Para a Unirio. Como lá existia o curso de doutorado já, então acrescentaram a habilitação de trompete e chamaram o curso em música brasileira com habilitação em trompete. Aí a CAPES, sabendo disso, me negou a bolsa, vai fazer doutorado no Rio de Janeiro. Só que eu não tinha interesse de ir para o Rio, primeiro porque eu não queria ficar lá 2, 3 anos estudando com a pessoa que eu já convivia aqui, quase 5 anos tocando junto, que conhecia a escola dele e tudo. Se fosse só pelo título, eu teria ido, mas eu queria uma novidade, uma coisa diferente. Então, não me interessei. E também o fato de morar no Rio de Janeiro não era muito, me empolgava muito, né? Diante do que a gente já conhece, morar no Rio, as dificuldades que são. Professor, a gente tem 1 minuto para o senhor falar sobre o concerto com o Narciso Iepes, que eu daria tudo na vida para ter assistido. Olha, Wellington, daquela época, tem muito tempo, isso foi em 1984, quando a Orquestra Sinfônica da Bahia, tendo na gerência a Fundação Cultural do Estado da Bahia, naquele momento a orquestra, querendo se projetar, ela realmente procurou fazer grandes eventos. E nesses eventos, o que ia dar muita projeção era trazer artistas famosos. Foi aí onde realmente a Fundação procurou contatos, trazer o Narciso Iepes para fazer o solo do concerto de Aranjuez, Joaquim Rodrigo. E naquela época foi uma felicidade enorme eu estar naquele momento
como membro da orquestra e poder participar desse momento único, né? Que eu diria que eu faria tudo novamente para poder... Vamos aproveitar aqui os 30 segundos. Qual é o conselho que o senhor dá a um aluno aí de muitas bandas que estão assistindo, que o senhor já foi do passado? Qual é o conselho que o senhor dá a ele para ele ter sucesso no estudo do trompete? Primeiro, você realmente acreditar no seu sonho, que se você quer, nada é impossível. Eu acho que quando a gente quer uma coisa, tudo é possível, né? Quando você idealiza isso como uma meta, como um objetivo. Então, procure realmente orientações, vá estudar atrás. Muito é importante, né? Perfeitamente. Porque tem uma meninada que acha que estudar não vale muito, acha exercício chato, que é onde está o grande segredo, né? Não, eu acho que o segredo, principalmente, você ter um êxito na performance, é você praticar e praticar. É a grande saída, né? Perfeitamente. Professor, infelizmente, eu passaria aqui 3 horas batendo papo, mas tem a ditadura do tempo, né? Quero lhe agradecer profundamente por essa entrevista e outra oportunidade a gente conversa mais sobre o trompete. Com certeza, Beto. Eu também agradeço muito assim, a oportunidade de poder falar um pouco da música, né? O que foi realmente a música na minha vida e ainda continua sendo, e tenho muita gratidão por estar hoje na Paraíba. Eu devo muito a essa terra que me acolheu e tem sido um imenso prazer poder viver aqui. Ok, o Dedinho de Prosa vai ficando por aqui. Até a próxima, então.